Olá, pessoal do primeiro semestre! Hoje vamos falar sobre função. Conteúdo que você viu o ano passado no seu nono ano, não é novidade para você, mas tem uma importância gigantesca para o ensino médio. É mesmo, é? Vamos falar sobre várias funções. Para isso, temos que ver primeiro o conceito de função. Então, vamos relembrar. O que significa uma função? Uma função, pessoal, é uma relação de dependência. Quando você diz que depende de alguma coisa, você está em função daquela coisa. E no ano passado, essa relação de dependência foi estabelecida com os senhores por meio de duas letrinhas que nós chamamos de variáveis. Você ouviu falar da letra X e da letra Y, que são as nossas variáveis. Só que uma é a chamada variável dependente e a outra é a variável independente. A variável dependente é a Y. A variável Y depende do valor de x. Tanto é que nós chamamos o y de f de x. Ou seja, a variável y está em função de x. Vamos conceituar isso bonitinho para você. Olha só a definição, ó. Uma função de A para B significa o quê, ó? É qualquer relação de A e B onde todos os elementos de A estão relacionados ou associados uma única vez em B. Olha o destaque aqui, ó, de duas coisas importantes. A relação de A e B, onde todos os elementos de A estão associados uma única vez em B. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Relaxa que você vai aprender bem esse conceito ao aplicarmos as representações. Olha só. Uma função pode ser representada dessas formas aqui, ó. Pode ser por diagrama de flechas, pode ser por tabela, pode ser por meio de um gráfico, ou pode ser por meio de uma fórmula matemática que chamamos de lei de formação. Para você identificar cada tipo de representação, é importante você saber esses conceitos aqui, ó, de domínio, contradomínio e imagem. Eu quero que você memorize bem que quando eu falar de domínio da função, eu estou associando a esta variável aqui, ó, a variável x. Quando eu falar de contradomínio da função, eu estou relacionando a esta variável, a variável y. E a imagem também é referente à variável y. Mas, professor, quando é que eu vou saber qual y que ele vai estar se referindo? Ou melhor, quando eu tiver o y, vai ser o contradomínio ou vai ser a imagem? Daqui a pouco você verá. Primeiro, a representação por diagramas. Vamos supor aqui dois conjuntos, A e B, com os elementos em A, 1, 2 e 3. E o B, 4 e 5. Por favor, eu não quero que você estabeleça nenhuma relação desses valores. Eu peguei aleatoriamente, só para diferenciar. 1, 2, 3, 4 e 5. Poderia ser cada uma figurinha diferente aqui, tá? São elementos quaisquer. E aí eu coloquei aqui no nosso diagrama, ó. No diagrama A eu tenho os elementos 1, 2 e 3. No conjunto B eu tenho os elementos 4 e 5. Esse primeiro conjunto, o conjunto A, e eu quero que você associe bem aqui, ó, olha só a definição aqui, ó, função de A para B. Então, tá daqui para cá, da esquerda para a direita. Esse conjunto A representa o domínio da nossa função. Tá aqui, ó, isso aqui é o domínio da função. E você já sabe, porque eu falei ali em cima, que o domínio da função são os valores de x. Já o conjunto B representa o contradomínio dessa função. E eu falei para você associar o contradomínio aos valores de y. Agora, este exemplo aqui é para você verificar se esta relação representa ou não uma função. Olha só, eu tenho o elemento 1 associado ao elemento 4, o 2 ao 5 e o 3 ao 4. Estas associações, estas relações, representam uma função? Sim ou não? Vamos ver? Ele tem que bater com o nosso conceito. Eu tenho todos os elementos de A associados. Ó, cada elemento de A está sendo ligado. Então, eu tenho todos os elementos de A associados. Agora, eles estão associados uma única vez em B? O que é essa uma única vez? O elemento 1, ele está associado a apenas um elemento em B? Sim. Ah, o 2 está associado apenas em um elemento em B? Sim. O 3 está associado a um único elemento em B? Sim.
Ah, mas eu tenho um elemento em B, professor, que está associado a 2 elementos de A. Pouco me importa, porque eu disse que todos os elementos de A estão associados uma única vez em B. Eu não falei que necessariamente o B tem que estar relacionado uma única vez em A. Então isso aqui representa uma função sim. Ele respeita essa definição. E agora, qual é o domínio então dessa função? Como eu bem disse, o domínio são os elementos aqui de A. Então eu posso dizer que o domínio dessa função são os elementos 1, 2 e 3. Ok? E o contradomínio dessa função? O contradomínio são os elementos aqui em B que estão aqui à disposição, que são o 4 e o 5. Muito bem. Agora, qual é a imagem? A imagem são os valores de B que estão sendo associados. Lembra que eu falei que o contradomínio e a imagem os dois são valores de Y? Muito bem. Agora eu tenho que ver quais valores de Y aqui que estão sendo associados. O 4 e o 5 também. Então tá bom. Então o 4 e o 5 são a imagem dessa função. Nesse sentido, eu posso dizer que o contradomínio dessa função é igual à imagem, porque são os elementos iguais. Vamos ver aqui nessa outra relação aqui, ó. Eu tenho aqui os mesmos elementos, 1, 2 e 3, 4 e 5. E aí eu pergunto para você, esta associação, estas relações representam uma função? O 1 está associado ao 4, o 2 ao 4 e o 3 ao 4. Poxa, todos os elementos estão associados? Sim. Uma única vez em B? Sim. Mas o elemento 4, que é de B, está associado 3 vezes no de A. Pouco me importa. Eu disse que todos os elementos de A têm que estar associados uma única vez em B. Então, o domínio dessa função é 1, 2 e 3. Contradomínio são todos os elementos de B que estão à disposição aqui, o 4 e o 5. Agora, qual vai ser a imagem? A imagem são apenas os elementos que estão sendo associados em B. E o único elemento que está sendo associado aqui é o 4. Então, a imagem é só o 4. O 5 está de fora porque ele não foi associado a ninguém. Soube diferenciar entre contradomínio e imagem? Contradomínio, todos os elementos aqui à disposição. E a imagem, só aqueles que estão sendo associados. Tá joia? Vamos ver aqui no próximo exemplo. Eu tenho aqui a associação de 1 para o 4, 2 para o 4 e para o 5 e o 3 para o 5. Esta relação representa uma função? Poxa, eu tenho todos os elementos sendo associados? Tenho, realmente. Todos os elementos de A estão associados. Agora estão associados uma única vez em B? Uma única vez? Não. O elemento 2 está sendo associado 2 vezes em B, tanto com 4 quanto com 5. Então, esta relação não representa uma função, não é função. Agora, no próximo exemplo, eu tenho o 1 sendo associado ao 4 e o 3 ao 5. Isso representa uma função? Bom, olha a minha definição. Todos os elementos de A têm que estar relacionados. Aqui todos os elementos estão associados? Não, o elemento 2 não está sendo associado a ninguém. Então, isso aqui não representa a função, porque eu não tenho todos os elementos de A associados a B. Ok? Isto é a representação por diagrama. Agora eu vou botar aqui outros exemplos para vocês, onde eu tenho aqui a representação por tabela. Vocês bem já aprenderam isso ano passado. Se você tem valores de X, e aí você pode obter valores em Y, isso aqui representa um par ordenado. Olha só, isso aqui é um par ordenado, X e Y. Um par ordenado, que também chamamos de coordenadas cartesianas. É quando eu posso pegar esse ponto aqui e representar aqui nosso plano cartesiano. Então, verifique, eu tenho aqui 0 e menos 3, 1 ponto, 1 e menos 1, 3 sobre 2 e 3 sobre 2 é 1,5, né? 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 e 0, 2 e 1, 3 e 3. Vamos relembrar como é que se coloca esses pontos no plano cartesiano, que é muito importante. Olha só, eu tenho o ponto, vou colocar em vermelho aqui, 0 para x e menos 3 para y. Quando x vale 0, o y vale menos 3. Esse eixo que está deitado aqui é o eixo x. E o eixo que está em pé é o eixo y. Chamamos esse eixo x também de abscissas. Eu tento lembrar o nome desse eixo
Quando eu troco assim, abscissas, né? Então fica lembrando abscissas. E o y representa as ordenadas. Não confunda ordenadas com coordenadas, tá? Existem as coordenadas, que são os valores de x e y num ponto, mas as ordenadas representam o eixo y. O soldado está sempre em ordem, está sempre em pé. Ordenadas, eixo y. Abscissas é o eixo x, ok? Muito bem. Vamos colocar o nosso ponto lá, ó. Quando x vale 0, meu y vale menos 3. Quando x vale 0, aqui é o ponto de origem, esse é o ponto 0, 0. E aqui eu tenho, daqui para cima, positivo, daqui para baixo, negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui está o meu ponto 0 e menos 3. Quando eu tenho o ponto aqui 1 e menos 1, então é 1 para x e menos 1 para y. 1 para x e menos 1 para y, ligando, eu tenho este ponto aqui. Quando x vale 3 sobre 2, meu y vale 0. 3 sobre 2 é 1,5. Então, quando x vale 1,5, aqui entre 1 e o 2, ele está aqui, ó, o meu y vale 0. Então, ele está tracejando em cima do eixo x. Então, esse ponto vai ficar em cima do eixo x aqui, ó. Esse é o ponto 3 sobre 2. Perceba que é um ponto que está em cima do eixo x, em cima do eixo das abscissas. Isso significa que o seu y é 0. Quando x vale 2, o seu y vale 1. Quando x vale 2, o seu y vale 1. O 1 do y está aqui, ó. 1 e 2, esse é o ponto. Quando x vale 3, meu y vale 3. Quando x vale 3, meu y vale 1, 2, 3. Daqui, se eu ligar esses pontos, eu vou ter essa coordenada aqui, ó. Perceba que esses pontos estão alinhados e eu só vou ligar eles, eu vou traçar essa reta se eu tiver mais pontos intermediários aqui, porque aqui são só valores inteiros, né? Tirando 3 sobre 2, que é 1,5 aqui, ó, você tem um valor quebrado, um valor decimal. Mas eu posso ter outros valores aqui entre 1 e 2, entre 2 e 3, que aí sim, se eu tiver esses pontos, ligando esses pontos continuadamente, eu tenho aqui uma reta, né? Mas se eu tenho apenas pontos, eu posso representar isso no plano cartesiano. Isso também é uma função, tá joia? Agora, como é que eu posso representar por uma lei de formação, por uma fórmula? E você viu isso ano passado também, com algumas funções apenas. Você viu sobre a função constante. A função constante é quando você tem assim, ó, f de x igual a 4. Eu bem falei para você que f de x é a mesma coisa que y. Então, f de x igual a 4 ou y igual a 4 é a nossa função constante. Nós temos a função afim, que também é chamada função do primeiro grau. Ela é dita do primeiro grau porque o expoente de x aqui, quando não tem nada, é 1. Então, eu tenho a função do primeiro grau. F de x igual a 2x menos 3, ou y igual a 2x menos 3. Eu tenho a função quadrática, que é a função do segundo grau. Essas duas funções vocês ainda vão estudar neste semestre, ok? São duas funções que vocês já viram ano passado, a função do primeiro grau e a função do segundo grau. A do segundo grau é do tipo f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. É claro que eu estou te dando aqui um exemplo, né? Não estou generalizando, é um exemplo. Olha o expoente daqui do x, ó. Toda vez que o expoente for 2 é porque é do segundo grau. Quando o expoente for 1 é do primeiro grau. O maior expoente. A função é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3 menos 1. Essa função aqui, ela é do terceiro grau, porque o expoente é 3. Mas eu posso ter expoente 3, expoente 4, expoente 5, e nós generalizamos o nome dessa função de função polinomial, ok? Aqui eu tenho f de x igual a módulo de 5x menos 3. Isso aqui é a função modular. Eu tenho a função trigonométrica, função onde eu tenho as funções trigonométricas, cosseno de x, seno de x, tangente de x. Essa função você vai ver só na matemática 3. Aqui eu tenho a função exponencial, f de x igual a 2 elevado a x. Perceba que o expoente agora é uma letra, é uma variável, ó, 2 elevado a x. Essa função você vai aprender na matemática 2. Aqui eu tenho a função logarítmica, f de x igual a log de x na base 2. Eita, o que é esse troço de log? Você ainda vai aprender sobre o logaritmo na matemática 2, função logarítmica, é o próximo semestre.
E aqui a função racional, que é quando você tem o x, a sua variável, no denominador da fração. Então isso aqui vira uma função racional, ok? Bom, isso tudo são exemplos de funções onde são representadas por uma lei de informação, por uma fórmula. Tá vendo? O valor a minha variável y depende de x, está em função de x. Por isso que y é a mesma coisa que f de x. Joia! Agora, outro tipo de representação de função. Eu posso representar eles por um gráfico. Como que eu posso representar por gráficos? Aqui eu tenho a função constante, a f de x igual a 3. Ó, a função constante é uma linha na horizontal, ó, contínua. Ela é o tempo todo o y dele sendo igual a 3, já que f de x é uma coisa que y. Então o y é igual a 3, o tempo todo o y é igual a 3. Isso é um exemplo, tá, pessoal? A função afim, que é a função do primeiro grau, vocês viram ano passado. O gráfico é uma reta. A função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Cada uma dessas daqui a gente vai aprender como é que se constrói esse gráfico aí, tá bom? Na função modular, eu tenho uma função aqui que a gente rebate no eixo x, ou pode rebater no eixo y, mas ele tem esse jeitão aqui, ó. A função trigonométrica, que vocês vão aprender só lá na matemática 3, envolve o seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Você tem aqui essa senoide, são ondas, ó, senoide, cossenoide, mas é só mais pra frente. Eu estou te dando só uma visão geral de tipos de gráficos que vocês vão ver, os tipos de funções. Aqui é a função exponencial, é uma curva. Você está ouvindo muito falar sobre essa função exponencial na TV, falando sobre o coronavírus, sobre o crescimento de contaminados que segue aqui uma curva exponencial, né? Isso aqui você vai aprender na matemática 2, a função exponencial. A função logarítmica é uma função inversa da exponencial, ela também é uma curva, ó, só que ela é uma curva diferente, ó. Essa aqui é a função logarítmica. A função polinomial. A polinomial quando é do terceiro, quarto, quinto grau, e aí você tem aqui várias curvas onde eles tocam várias vezes no eixo x. Então, essa é a função polinomial, só que você vai aprender só lá na matemática 6, só lá no sexto semestre. A função racional, ela tem esse outro jeitão aqui, são duas curvas. E, por fim, a função definida por mais de uma sentença. Eita, pega, como é que é isso? Eu tenho uma função onde eu tenho várias outras funções que compõem ela mesma. Olha só, eu tenho uma função aqui do segundo grau, só que é de um pedaço até outro pedaço. É só nesse intervalo aqui do x, ó, de menos 4 até menos 1. Então, já que é do segundo grau, é uma parábola, de menos 4 até menos 1. Aí eu tenho aqui uma função que é constante, só quando x é igual a menos 2. Então, ele representa apenas um ponto. Aqui uma função do primeiro grau, então é uma reta que vai de menos 1 a 2. Então, ele tem uma reta. E aqui uma outra função também do primeiro grau, que ela é decrescente aqui. Bom, o negócio é que eu não quero que você se assuste, eu estou te dando apenas um geralzão de tipos de gráficos, as representações por meio de função, ok? Agora, ó, o que eu vou te mostrar agora é algo muito importante que vai estar na sua lista de exercícios. Exemplos de gráficos que não representam funções. Como é que eu faço para saber se o gráfico que eu tenho representa ou não uma função? Nós já vimos lá nos diagramas de flechas como que você enxerga se é uma função ou não, né? Respeitando aquela definição lá que eu te passei. Em gráficos você faz assim, ó, é um macete. Esse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma curva muito doida aqui. E aí para saber se esse gráfico aí representa uma função, eu faço assim, ó. Eu passo várias retas na vertical. Várias retas paralelas aqui na vertical. E ao traçar várias retas na vertical, eu verifico se essas retas, onde tocar no meu gráfico azul aqui, eu tenho aqui, por exemplo, aqui tocou uma vez só. Essa reta vermelha aqui tocou uma vez só. Tocou uma vez só na função azul aí. Aqui tocou uma vez só. Essa reta aqui, ó, ela tocou 1, 2, 3 vezes no gráfico azul. Isso significa que não é uma função. Por quê? Lembra que eu falei para você que o eixo x representa esse conjunto A?
que na verdade é o domínio da função. Então, o domínio da função é referente ao eixo x. No conceito, eu tenho todos os elementos de A relacionados uma única vez em B. Quando ele toca 3 vezes no seu gráfico, significa que eu tenho um valor de x aqui que está sendo associado a 3 valores do meu eixo y. É como se eu tivesse um domínio com 3 imagens. Então, isso não representa uma função. Isso aqui não é uma função. Aqui eu tenho uma outra parábola, né, que você bem conhece, que eu citei lá na função do segundo grau, só que ela está deitada, ela não está em pé, ela está deitada. E na hora que você passa as retas na vertical, você percebe que essas retas tocam em 2 pontos do gráfico. Ó. Só uma reta toca em 2 pontos, essa outra reta toca em 2 pontos. Significa que eu tenho um valor de x aqui, eu não sei qual que é, mas eu tenho um valor de x aqui, que está associado a 2 valores de y. Então, eu tenho um domínio com 2 imagens, e por conta disso, não é uma função. Se você passar uma reta, várias retas na vertical, e tocar em apenas um ponto do seu gráfico aí sim, aí tudo bem, isso representa uma função. Agora, se tocar 2, 3 ou mais vezes, então não representa uma função. Aqui eu tenho uma circunferência e, obviamente, se eu passar várias retas na vertical, ele toca em 2 pontos do meu gráfico azul aqui. Ó. Então, eu tenho aqui um domínio com 2 imagens. Então, isso aqui não representa uma função. Aqui poderia parecer uma função, não é? Se eu passar várias retas na vertical, olha só o que acontece, ó. Olha que beleza. Essas retas na vertical tocam em apenas um ponto do meu gráfico aqui em azul, ó. Em um ponto. Toca em apenas um ponto. Essa aqui toca em apenas um ponto. Significa que eu tenho um domínio com uma imagem. Um domínio com uma imagem. Um domínio com uma imagem. Toca em apenas um ponto. Só que exatamente nesse valor aqui, ó. Esse valor aqui, não coloquei o valor, poderia ser qualquer coisa, mas ele está associado a um ponto lá em cima que está fechado e o outro ponto aqui embaixo que também está fechado. Significa que esse valor aqui, eu tenho esse domínio, tem uma imagem lá em cima e uma imagem aqui embaixo. Se eu traçar uma reta exatamente em cima desse pontilhado, passando por esses 2 pontos, eu tenho aqui 2 pontos sendo associados a um único valor para x. Então, por conta disso, ele não é uma função. Ok? Ó, vocês vão treinar isso em um exercício lá da lista, tá ok? Então, fiquem espertos com isso daí. Um outro tópico aqui de função, que é o chamado valor numérico de uma função. Quando você tem lá uma função f de x igual a 4x menos 6, e eu quero saber o valor de f de 0, acho que dá para você já saber o que eu quero fazer com isso daí, ó. O f de 0 significa que eu vou substituir o x por esse valor aqui, 0. Então, onde tiver x, eu vou colocar 0. Se está 4x menos 6, então é 4. 4x significa 4 vezes x, não é mesmo? Então, é 4 vezes 0 menos 6. Agora, resolve essa parada. 4 vezes 0 dá 0 e 0 menos 6 dá menos 6. Significa que f de 0 é igual a menos 6. F de 1. Toda santa vez que você substituir um valor negativo numa expressão, você tem que colocar entre parênteses esse valor negativo. Então, 4 vezes menos 3, menos o 6. Vamos mais uma aqui para você sacar a ideia, para fechar. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 3. Essa aqui é a função do segundo grau. Mas o valor que me fornecer aqui, eu tenho que substituir em todos os x que aparecer para mim. Então, f de 2 vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes o 2 mais o 3. E resolve. Teremos 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2 dá menos 10 mais o 3. Portanto, 4 menos 10 dá menos 6, menos 6 mais 3 dá menos 3. F de menos 1, substitui menos 1 em todos os x que aparecer. Menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1 mais o 3. Menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes 2, menos 1 dá 1, porque dá um positivo. Menos 5 vezes 1, menos 5 vezes 1 dá mais, 5 vezes 1 dá 5, mais 3. 1 mais 5 dá 6, 6 mais 3 dá 9. F de menos 2, substitui menos 0 no x. Menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 3, mais 3. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 5 vezes 2 menos 5 dá mais, menos 5 dá 10, mais o 3.
ok? Isso é o valor numérico de uma função. Olha só o exemplo 3, onde a pergunta é um pouquinho diferente. Se f de x é igual a menos 2x mais 8, qual que é o valor de x quando f de x é igual a zero? Ó, cuidado. Uma coisa é ele perguntar o f de zero. Outra coisa é ele dizer que o f de x é igual a zero. Então eu não vou substituir o x por zero. Eu vou substituir o f de x por zero. Então na minha função aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 8, esse f de x aqui que eu vou substituir por zero. Agora é só isolar o x. De menos 2x passa para o outro membro 2x, igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, qual é o valor de x quando f de x for igual a zero? X igual a 4. Tá aí. Essa é a minha resposta. De novo, qual o valor de x quando f de x igual a 6? Então, se a sua função é f de x igual a menos 2x mais 8, você não está calculando o f de 6 para substituir o x por 6. Não, é o f de x que vai valer 6. Então, aqui eu vou substituir f de x por 6. Você vê que é diferente lá no exemplo 1 e 2, tá? Isola agora. Menos 2x passa para cá 2x. O 8 repete. O 6 vem para cá menos 6. Então, 2x igual a 8 menos 6 dá 2. Portanto, x é igual a 2. Está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o x tem que ser igual a 1. Muito bem, vocês vão praticar isso lá na lista de exercícios. Eu quero que vocês peguem esses exemplos aí e comparem com o que vai aparecer lá para vocês, ok? Agora, domínio contra domínio e imagem de uma função. Novamente, esses conceitos que você já viu lá no início da aula. Domínio eu tenho que associar aos valores de x, o contradomínio eu tenho que associar aos valores de y, e imagem também aos valores de y. Só que eu tenho que saber diferenciar aí o que é o contradomínio e imagem, já que os dois são associados à mesma variável y. No exemplo 4 eu digo assim, considerando os conjuntos A, e aí eu já coloquei esses elementos do conjunto A aqui no diagrama, menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. E o conjunto B, com os elementos menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando os elementos de A estão associados aos elementos de B, através da lei de formação, y igual a x mais 1, olha, isso aqui é muito importante, ele te deu uma fórmula para essa associação. Então, eu tenho y igual a x mais 1, onde podemos afirmar que esta relação caracteriza uma função. Aí você fala, ué, mas que relação? Eu não tenho nenhuma flecha aqui, que nem nós tivemos aqui nos exemplos, né? Aqui você já tinha as relações estabelecidas para você analisar se é ou não é uma função. Aqui eu não tenho, professor. Mas por quê? Porque você que vai colocar as flechinhas. Essas relações, você é que vai fazer de acordo com essa lei de formação. Como que eu faço isso? Você lembra que o conjunto representando o A são exatamente os valores de x. Então, eu vou dizer que aqui são os valores de x. E o conjunto B são os valores de y, professor. Então, eu vou associar os valores de y. Agora, já que eu tenho essa lei de formação, esta função, eu só vou fazer a relação substituindo os valores de x aqui na minha fórmula. Então, vai ficar assim, ó, y é igual o valor de x, eu vou substituir por esse daqui. Quando x valer menos 2, então você coloca aqui, ó, menos 2 mais 1. Quanto que dá menos 2 mais 1? Ah, dá menos 1. Então, quando x valer menos 2, o y vai valer menos 1. Tá aí a primeira flechinha que você colocou. Quando x valer menos 1, então você substitui aqui, ó, menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, isso aqui está associado ao 0. Quando x valer 0, y é igual a 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, eu associo a 1. Quando x valer 1, y é igual a 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Então, substitui lá e relaciona com 2. Quando x valer 3, 3 mais 1 vai dar 4. Então, associa ao 4.
Professor, eu posso fazer tudo isso aqui de cabeça? Pode, sem problema algum. Agora, você tem que mostrar essa relação aqui, ó, essas associações. Agora, a pergunta da letra A. Essa relação caracteriza uma função? Ele respeita a minha definição? Todos os elementos já estão associados? Sim, professor, todos os elementos já estão associados. Uma única vez em B? Sim, cada elemento está associado uma única vez em B. Então, sim, esta relação representa uma função. Agora, se for uma função, qual é o domínio, contradomínio e imagem dessa função? O domínio, você bem sabe que são os elementos do conjunto A, que é o domínio da função. Então, eu digo que o domínio são o -2, o -1, o 0, o 1 e o 3. E o contradomínio são os elementos disponíveis aqui no meu conjunto B. Então, esse é o contradomínio da função, que são os elementos -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá aqui, contradomínio. E a imagem, professor? Eu tenho que saber diferenciar o contradomínio da imagem, já que os dois estão referentes ao Y. Imagens são apenas aqueles que estão sendo associados. São quem? -1, o 0, o 1, o 2 e o 4. Ah, professor, e o 3, 5 e 6? Pouco me importa eles. O que me interessa são aqueles que estão sendo associados, que serão a nossa imagem. Ok? Tá aí. Então, isso você também praticará lá na lista de exercícios. Vamos embora. Exemplo 5. Sobre a função f de x igual a 3x menos 2. Qual a imagem da função quando o domínio for 2? Essa já é mais uma situação que pode cair para você. Quando ele diz, qual a imagem da função quando o domínio for 2? Perceba que eu coloquei até destacado aqui em negrito, imagem e domínio. Por quê? Eu quero que você sempre associe a imagem ao valor de x ou de y. O professor falou lá que imagem são os valores de y. E o domínio são os valores de x ou y? Ah, domínio são os valores de x. Então substitui aqui por essas letrinhas e faça novamente a pergunta. Qual o y da função quando o x for 2? Quando o x for 2. Opa! Então ele está falando quando o x for igual a 2. Qual o valor de y? Então, é uma nova maneira de se perguntar para você quando se dá a lei de formação. Lembrando que f de x é a mesma coisa que é y. Aqui eu tenho y igual a 3x menos 2. Então, se essa é a minha lei de formação, no lugar do x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar assim, y igual 3 vezes 2 menos 2. Y igual 3 vezes 2 dá 6, menos 2. Então, y é igual a 4. Então, quando o x valer 2, o meu y vai valer 4. Então, quando o meu domínio for 2, a minha imagem será 4. Ok? Qual é o domínio da função quando a imagem for 7? Qual o x da função quando o y for 7? Qual que é o x da função quando o y for 7? Já que a minha função é y igual a 3x menos 2, agora eu vou substituir o y por 7. Então ficará 7 igual a 3x menos 2. Equaçãozinha do primeiro grau, só isolar o x. Então vai ficar 3x, vem para cá, menos 3x. Aqui é menos 2, de 7 passa menos 7. E aí eu digo que menos 3x é igual a menos 2, menos 7, menos 9. Xiii, Marquinho, o meu termo com x está negativo. Você tanto fez, eu mostrei para você lá que o interessante é toda vez que o termo com x estiver negativo, você multiplica por menos 1. Aí troca o sinal de todos os termos. Aqui vai ficar positivo e aqui também vai ficar positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 9 dividido por 3 vai dar x igual a 3. Então, quando a imagem for 7, o meu domínio é 3. Uau! Joia! Situaçãozinha que vocês também vão encontrar lá na lista. Exemplo 6, agora olhando em gráficos. Eu te dei um gráfico aí muito louco. E nesse gráfico eu quero tirar algumas informações. Olha só,
Ele quer saber qual o valor de f de menos 6. Vixe, professor, esse negócio de f de menos 6 eu tenho que ter essa fórmula aqui, ó, para substituir, ó. No exemplo que o senhor passou lá anterior. Não, mas aqui ele não me deu uma lei de informação, ele não me deu a fórmula, ele deu um gráfico. Mas no gráfico dá para você identificar a resposta. Como assim? Quando ele pede o f de menos 6, significa que esse menos 6 aqui representa o valor de x. Então, quando x for menos 6, qual é o valor de y dele? Vamos procurar o menos 6? O menos 6, quando x valer menos 6, ele está aqui, ó. Eixo x, menos 6 está aqui. Qual vai ser o y dele? Ó, ele tem que ser ligado lá na minha função, que é essa linha preta aqui, tá? Então, menos 6, o y dele vai valer quantos? Ah, menos 5. Então, o f de menos 6 é igual a menos 5. Qual é o f de menos 1? Ou seja, quando o x valer menos 1, o x menos 1, aqui está aqui o menos 1, qual vai ser o y dele? Ligando lá, projetando, eu tenho que... Opa, vai valer 4, o y dele vai valer 4. Quando o x valer menos 1, o y vai valer 4. Então, f de menos 1 é 4. O f de 0, quando o x valer 0, eu vou tracejando em cima do eixo y aqui, ó, para chegar lá na minha linha da função, ó, essa linha preta aqui, ó, em destaque. Então, quando o x valer 0, o meu y vai valer, tá aqui, 3. Então, vai valer 3. Quando o x valer 7, aqui o eixo x, o 7 está aqui, qual é o valor de y dele? Projetando lá na minha função, opa, qual é o y dele? Menos 4. Então, o y dele vai valer menos 4. O f de 8, quando o x valer 8, olha que interessante, quando o x valer 8, ele está exatamente em cima dessa linha preta que é a minha função. Então, qual que é o y dele? Ele não tem esse pontilhadinho, porque o pontilhadinho está em cima do eixo x. O y dele vai valer quantos? 0. Esse ponto aqui é o 8 para x e 0 para y. Esse ponto está em cima do gráfico, ó. Então, quando o x valer 8, o seu y vai valer 0. Ok? Então é bem simples, é só você olhar no gráfico. Agora, isso aqui é muito legal. Qual é o domínio? Qual é o conjunto que representa o domínio da função? Eu até agora mostrei para vocês o domínio como sendo pontos, como sendo valores inteiros, né? Aqui no diagrama, aqui, ó, sendo pontos, aqui é o domínio da função. 1, 2 e 3. Eu te mostrei aqui neste exemplo que o seu domínio é o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Mas sendo num gráfico, o domínio da função, que são os valores de x, não são só os pontos inteiros. Eu falei para você que aqui entre menos 6 e o menos 5, ó, eu tenho uma linha contínua. Então tem valores aqui no meio que também estão sendo associados. Então eu tenho um intervalo real. Aquele esquema lá dos colchetes. Olha só, no domínio são os valores de x que estão sendo usados aqui. Domínio são os valores de x. Tá, professor? Como é que eu vou enxergar isso se é um intervalo? Você vai fazer o seguinte, é como se fosse uma sombra. Você tem aqui o gráfico e eu quero a sombra, a projeção do gráfico em cima do eixo x. Se eu projetar desde o primeiro ponto aqui, ó, se tá a bolinha fechada, então eu vou projetar aqui com a bolinha fechada. E aí essa sombra vai pegando toda essa parte aqui, ó. Vai pegando aqui, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui no eixo X, ó. Essa parte em vermelho é a sombra, tá ok? Ó, vai pegando. Tem uma bolinha aberta aqui, você viu? Tem uma bolinha aberta aqui, ó, do 4, quando o X vale 4, o Y vale menos 3, mas a bolinha tá aberta. Eu já tinha falado para vocês que essa representação de bolinha aberta significa que o valor não está sendo considerado no intervalo. Então aqui no 4, por estar bolinha aberta, eu não vou considerar ele, ó. Essa sombra tá pegando aqui, aqui na projeção tá pegando aqui. O pessoal lá de cima tá pegando. Ó, quando chega no 9, a bolinha tá aberta. Então ele também não está sendo considerado. Então o domínio da função, que são os valores de x, ele vai de menos 6 até o 4 e do 4 até o 9. Só que o 4 não está sendo considerado. Como que a gente vai representar isso? Vamos ver, ó. De menos 6 até o 4. Quando a bolinha está fechada, como é que a gente representa isso? Ah, professor, eu lembro que a gente representa com um colchete fechado, que eu estou considerando o menos 6.
E a bolinha do 4 está aberta, então o colchete aberto. E aí, como eu tenho esse outro pedaço aqui, então eu vou fazer a união com esse outro intervalo, que é do 4 até o 9. Bolinha aberta para o 4, então colchete aberto. Bolinha aberta para o 9, então colchete aberto para o 9. Tá aqui. Esse é o intervalo que representa o domínio da função. Agora, e a imagem? A imagem não são os valores de y? Ah, então agora eu tenho que verificar essa projeção, essa sombra em cima do eixo y, que imagem representa o y. Deixa eu até colocar aqui, ó. Lembrando que domínio é o x e imagem é o y. Então, vamos ver aqui no meu eixo y. Se eu projetar o gráfico em cima do meu eixo y, ele vai, o menor valor aqui é o menos 5, com a bolinha fechada, e aí ele vai projetando aqui. Opa, no meio do caminho eu tenho uma bolinha aberta aqui no menos 3, professor. Só que vem cá, aqui está a bolinha aberta. Percebe que daqui em diante ele está contínuo? Então, o 4 não usa o menos 3. Mas entre o 4 e o 6, eu tenho todos esses valores que estão sendo associados ao menos 3. Né? Até mesmo esse outro ponto aqui, que eu não sei qual que é, mas ele está sendo associado ao menos 3. Então, ele faz parte da minha imagem. Tá aqui, tá aqui. Ó, toda essa projeção aqui, tanto desse lado esquerdo quanto do lado direito, está fazendo uma sombra no eixo Y. Olha só. E será que vai até o 4? Não, tem esse pedaço aqui ainda, ó. Então, se eu projetar aqui no eixo Y, ele também está fazendo sombra. Quando chega no 6, a bolinha está aberta. Então, bolinha aberta aqui para o 6. Então, olha só. Eu tenho toda essa sombra, essa projeção no eixo Y, que vai do menos 5 até o 6. Só que o menos 5 está com a bolinha fechada, então colchete fechado para ele. Opa, aqui deixa eu mostrar aqui. Menos 5 até o 6. Aqui colchete fechado e o 6 está com a bolinha aberta, então aberto para ele. Ok? Tá aí. Então tem que tomar muito cuidado, é uma parte que você tem que já visualizar melhor essa projeção, essa sombra sobre os eixos, tá ok? Vamos fazer isso de novo? Só para fechar, arrematar a aula no exemplo 7. F de menos 3, quando x valer menos 3, qual que é o y dele? Quando x valer menos 3, o y dele vai valer 3, ok? Quando x valer 0, o 0, ligando lá onde está o meu gráfico, o y dele vai valer 4. Né? Ele tá aqui, eu quero que você considere aqui, porque está meio distorcida a figura. Então, quando x valer 0, o y vai valer 4. Quando x valer 1, o y dele vai valer o quê? 2. Ah, professor, mas peraí, esse 1 está ligado tanto aqui quanto lá em cima. E aí, qual vai ser a resposta? Vai ser 2 ou vai ser 5? Vai ser onde tiver a bolinha fechada, onde ele está sendo usado. O 1 está sendo usado pelo 2, não pelo 5. Está sendo associado com 2 e não pelo 5. Então, f de 1 é 2. F de 3, quando x valer 3, o y dele vai valer 0, porque ele está em cima do gráfico, olha só. Então, quando x valer 3, o meu y está sendo tracejado em cima do eixo x, não dá para ver. Então, é no 0. Agora, vamos enxergar o domínio e a imagem. Domínio, professor, você falou que são os valores de x. A imagem, professor, você falou que são os valores de y. Então, projetando todo esse gráfico aqui no meu eixo x, ele projeta aqui no menos 3 com uma bolinha fechada. E aí ele vem projetando, vem fazendo uma sombra aqui, ó, em cima do eixo x, ó, vem projetando. Chega no 1, ele tá com a bolinha aberta, professor. Aberta aqui em cima, mas aqui embaixo tá com a bolinha fechada. Então, ele tá considerando 1. Tá considerando 1. Ó, estou projetando. Passei pelo 3. Percebe que nesse gráfico, aqui essa reta, ela vai embora. Ele está dando a ideia de que isso aqui vai continuar aqui, ó, infinitamente. Então ele vai embora lá para o mais infinito. Ok? Então qual que vai ser o domínio da função? A partir aqui do menos 3, você vê que não há continuidade da curva aqui. Ele começou exatamente aqui no menos 3. Então ele vai do menos 3 e vai até o mais infinito. Bolinha fechada, fechado menos 3. Para o infinito, não sei se você se recorda, para o infinito sempre vai ser aberto. Você nunca alcança o infinito mesmo. Então sempre o colchete vai ser aberto. Está aí o domínio da função. E a imagem da função, professor? Como que nós vamos projetar esse gráfico aqui? Ó? Perceba que aqui, já que ele continua infinitamente, ele vai desde lá do menos infinito.
projetando aqui em cima do eixo Y. Vem projetando, até o 2. Opa, 2 com a bolinha fechada. Ok. Do 2 até o 3, você não tem nenhuma projeção do gráfico aqui, ó. Ele dá um salto aqui, onde eu tenho aqui, a partir do 3, com a bolinha fechada, e aí eu tenho a sombra projetando daqui, aqui projetando em cima do eixo Y, como se fosse um espelho, onde que chegou no 5, parou. Parou o gráfico aqui com a bolinha aberta. Opa, aqui a bolinha aberta. Então, qual vai ser o conjunto da imagem? Ele vai desde o menos infinito, vai até o 2, para no 2. Se aqui está a bolinha fechada, então fechada no 2. Infinito, sempre aberto. União com esse outro pedaço, que vai da onde? Do 3 até o 5. Se a bolinha está fechada para o 3, então colchete fechado. Se a bolinha está aberta para o 5, então colchete aberto. Tá aí, esse vai ser o conjunto da imagem da função, tá ok? Vocês vão praticar bastante esses exemplos aí lá na lista de exercícios. Então comparem, tá? Compare, pega aí os exemplos e compare com o que você vai fazer lá. O enunciado, que vai dar tudo certo. Faça com calma, faça com carinho. Beijo para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem e Inter!